Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê, voltei. Eu sou uma sem vergonha, né? Mas eu tenho uma licença poética, né, gente? Quando eu vou pra Itália, eu perco, de verdade, eu me perco nas horas, sério, nos dias. E a prima mandou mensagem pra mim falando: Cris, a gente precisa fazer um podcast. O último que eu publiquei foi com a Jéssica. E aí ela falou: é que antes desse a gente tinha publicado tal dia. Eu falei: Pri, não é possível. E foi possível, meus amores. Eu perdi. Eu falei: gente, eu jurava que tinha sido semana passada. Ela falou: não, Cris, faz tempo. Então, me perdoem, mas de verdade, eu perco totalmente a minha noção de tempo. E dessa vez que eu viajei, eu trabalhei muito. Eu trabalhei todos os dias, inclusive sábado e domingo, não todos, mas eu trabalhei. Então, foi diferente das outras vezes que eu ia um pouco de férias e trabalhava, atendia 1 ou 2 pessoas. Com a mentoria, eu acabei trabalhando todos os dias e ainda tem essa relação de tempo e espaço que eu realmente perco quando eu estou lá. Então, me desculpem, eu prometo para vocês que eu vou ficar mais certinha no nosso podcast semanalmente. Podem ficar tranquilos e eu quero pedir desculpa para vocês. Ficar tranquilos como se vocês estivessem desesperados. Tem ninguém desesperado, tem ninguém me pedindo podcast. Eu só tô me justificando. Mas enfim, meus amores. Alguns de vocês sabem que eu tenho uma mentoria, o nome da minha mentoria é Destrave-se. Essa mentoria, ela é voltada para quem tá com alguma área da vida, assim, travada, sabe? Ai, Cris, toda vez eu marco a minha viagem, chega perto da hora eu não vou. Cris, eu tento me relacionar com alguém, tô lá no início, aquela coisa gostosinha, mas não vai pra frente. Cris, eu não consigo prosperar financeiramente. Alguma área da vida que a pessoa queira desbloquear, sabe? Então, destravar. Então, eu tenho essa mentoria, Destrave-se. E eu acho que as últimas 6 que eu atendi, acho que foi isso, as últimas 6 que eu atendi, uma foi relacionamento, foram todas voltadas para trabalho. As pessoas super insatisfeitas com o trabalho, sabe? Motivos diferentes, mas insatisfeitas. E é óbvio, às vezes a gente chega em um determinado da vida da gente que a gente quer mudar, a gente quer trocar, a gente quer algo novo, né? A gente quer uma evidência maior no campo do trabalho e a gente quer mudar de alguma forma. É normal, é válido. Mas eu fiquei pensando muito ultimamente e observando muito as pessoas que são extremamente felizes com o que trabalham, sabe? Na função que estão. Independente do cargo, eu fiquei observando demais e aí eu ainda relembrei alguns casos de pessoas extremamente felizes assim, com que elas estavam ou estão trabalhando, e eu fiquei tentando chegar num lugar, sabe, do porquê que as pessoas são felizes naquela função, sabe? E eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês sobre alguns casos que eu experienciei, sabe? Primeiro, eu tenho um amigo, eu conheci esse amigo na Toscana faz um tempo, e é uma coisa incrível. Dessa vez eu encontrei com ele novamente, e ele sabe absolutamente tudo sobre botânica, tudo. Então, você vai fazer um trekking com ele, ele pega um mato assim, e aí ele fala: isso aqui é X, Y, Z, da família, não sei o quê, mas ele fala com amor nos olhos, sabe? Prova, come, mastiga, ou então essa flor é não sei o que, nananana, com vontade, sabe? É bonito de ver. Inclusive, plantei minha primeira árvore, ele me ajudou, plantei algumas cebolas lá na casa deles, enfim. Mas ele sabe absolutamente tudo sobre ervas, botânica de uma forma geral, sabe? E é apaixonado, super apaixonado. E aí eu tenho uma outra história muito boa, porque faz uns, 2 domingos mais ou menos, tava meio que me despedindo, que eu já tava voltando pra cá, e eu tava num lago, tem um lago que eu sou apaixonada, perto da casa que eu fico lá na Toscana,
E eu fui... Pri, não tira o barulho dos passarinhos quando você foi editar, tá tão fofo eles cantando aqui. E aí... Vocês estão ouvindo? E aí fui para esse lago. Sério, gente, eu cheguei no lago, sei lá, 10 horas da manhã. Coloquei minha canga lá no lago. E tinham 2 pessoas do outro lado do lago, pescando, sentadinhas e tal. Eu fiquei olhando um pouquinho, depois me deu aquele soninho de taurina no domingo. Já tinha, a noite anterior, bebido um pouquinho de vinho, tá? Aquela preguiça gostosa de domingo. Deitei. Só sei que eu dei uma dormida gostosa de umas 2, 3 horas lá no lago. Acordei, tinha um idoso do meu lado, né? E aí ele pescando, e é pesca esportiva, as pessoas pescam e devolvem o... E é um lago público, tá? Não é nada de pesca e pague, não é nada disso. É um lago público. E aí ele pegou um peixão, assim, e por mais que eu coma peixe, me deu um desespero na hora que ele pegou o peixe, assim. Eu falei, nossa, que hipocrisia da minha parte. Eu falei, ai, gente, que dó. E aí, para minha alegria, ele jogou o peixe de volta no lago. E aí eu fiquei olhando aquilo e ele pegando um peixe atrás do outro. E já tinham algumas pessoas, além dos dois do outro lado do lago, tinham outras pessoas que chegaram depois. E eu fiquei observando, sentada lá, comendo umas coisinhas, obviamente. Ele pegava muito peixe e a galera, tipo, quase nunca alguém pegava um peixe e devolvia. Eu falei, não, tem alguma coisa aí, né? E eu, conversadeira que sou, fui para perto dele, coloquei a canga e falei, o senhor pega muito peixe, o senhor pega mais peixe do que os outros, tá? E ele falou, eu tive uma loja de iscas de peixe. Eu forneci iscas de peixe para muita gente daqui da área do Chianti. Falei, mas sério? Dele E ficou me contando que o avô dele ensinou a fazer as iscas e tal, e ele aprimorou um monte de técnica. Aí me mostrou as iscas, obviamente eu não entendo nada, mas ele me mostrou com um prazer, e era um idoso, assim, com um prazer, e abriu uma mala e mostrou a X, que era para peixe não sei o quê, nanana. Com prazer, uma coisa assim, sabe? E recentemente, fecha essa história do pescador, tá? E recentemente, eu vivi uma situação chatíssima, e aí um monte de pessoas me abordaram para me ajudar, não pedi ajuda de ninguém, mas pessoas desconhecidas, tá, gente? Ai, Cristiane, que não sei o que, até meu filho encontraram em Florianópolis para tentar contato comigo. E todas as vezes que as pessoas me abordavam, era só um tema, era em relação a dinheiro. Ah, mas esse tema aí, nananã, você pode conseguir dinheiro. Ah, mas esse tema aí você pode conseguir dinheiro. E não era, por mais que eu seja apaixonada por dinheiro, eu amo dinheiro, o dinheiro é meu amigo, não era o tema, não era o foco principal, né? Eu queria resolver a questão, mas não era o foco o dinheiro, né? E aí eu falei, mas quer saber? Uma hora eu resolvo, não quero saber dessas pessoas, fiquei brava com alguns, mandei mensagem mal criada para alguns, e vida que segue. Eu falei, quando eu voltar para o Brasil eu resolvo isso aí. E aí quando eu voltei para o Brasil piorou, porque as abordagens pioraram e era só nesse tema, dinheiro, 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 dinheiro. E aí eu falei com uma amiga, fulana, você consegue me ajudar com isso? Ela falou, Cris, eu não consigo, porque eu não sou dessa área, mas meu amigo consegue, talvez consiga te ajudar, vou colocar vocês dois em contato. E eu conversei com a pessoa, primeiro que ela falou 0 em dinheiro, depois ela citou literatura, eu estava falando de uma coisa seríssima, ela me citou literatura dentro do trabalho dela, tipo, ela citou Guimarães Rosa. Eu falei, gente, olha a diferença de abordagem, sabe? Olha a diferença de abordagem. A pessoa apaixonadíssima pelo trabalho dela, ciente, pesquisou. Eu falei do tema um dia antes, no dia da reunião, que foi um dia depois, a pessoa estava lá citando literatura brasileira e portuguesa dentro do assunto, que todo mundo só vinha falar de dinheiro. Então,
o que eu quero, onde eu quero chegar com esses exemplos que eu tô falando para vocês? Que não tem muito segredo. Não precisa de um super papa para decifrar, sabe? Essa questão do trabalho, de verdade. É claro, é muito claro. O problema é que a gente tá muito focado em outras coisas, em outras pessoas, menos na gente, menos no que a gente quer, menos no nosso território, sabe? E nesse negócio da gente ficar olhando para fora, né? Olhando para o que, nossa, o outro, a gente acaba esquecendo do que a gente gosta, né? E como eu tô falando aqui para vocês a respeito de trabalho, né? É normal que a gente se encontre nesse lugar de não tô gostando, porque do básico, a gente não se importa de saber do que a gente gosta, né? Então a gente realmente às vezes chega no lugar que a gente não sabe o que a gente gosta de fazer, assim, sabe? Então minha pergunta hoje é qual que é a tua área? Qual que é o teu território? Qual é o território que se você sentasse com alguém, você ia ficar com os olhos brilhando e contando para ela o que você faz? Com vontade, sabe? Com tesão mesmo, assim. Não ser mais um na multidão. Às vezes eu fico rolando o Instagram, é mais do mesmo, sabe? As pessoas falando da mesma coisa, as mesmas posturas, as mesmas, sabe? E não tem nada de diferente, é uma coisa muito automática, sabe? Não tem tesão mesmo de história, de contar uma história gostosa sobre a tua vida, né? E eu quero tocar nesse lugar, sabe? Eu quero despertar esse lugar, porque você tem esse lugar. Você tem esse lugar. Só que às vezes a gente deixa essa chamazinha apagar, né? Ou por externo, ou porque alguém vem e te fala o que você tem ou o que não tem que fazer. Porque acontece, tá, amores? Por mais que você saiba o que você vai fazer da sua vida, tem um monte de gente falando, não, mas isso não combina com você. Você sabe que aquilo é pra você, né? Mas tem gente que fala, não, e aí se você não tem uma coisa certa sobre o teu território, você acaba dando umas desviadas, assim, sabe? Perdendo um pouquinho de tempo. Então, olhem pra vocês. O que vocês gostam, sabe? Qual que é o teu território, sabe? Uma vez eu encontrei uma senhora lá em Florença, não foi dessa vez, foi uma vez que eu tava dando voltas lá, e era essas lojas de corda. Eu esqueci o nome, eu fazia as minhas bijus, eu amava comprar corda para fazer as bijus e tudo mais. Linha, esqueci o nome dessa lojas especializadas nisso. E aí era uma loja incrível, com uns tecidos, uns botões, era uma loja incrível, assim. E eu entrei na loja, fiquei fuçando, e aí a senhora veio conversar comigo, e aí ela mostrando, aí eu falei pra ela, mostrei meu Instagram pra ela, mostrei o que ela, ai, olha essas cordas, e veio mostrar corda, que não sei o quê. E essa loja era da bisavó dela, e ela era uma idosa também. Eu fiquei dentro dessa loja, acho que umas 3, 4 horas, talvez até mais, conversando com ela, a forma que ela atendia as pessoas. Ela parava, ela dava atenção para as pessoas, ela falava do botão, do formato do botão, quem desenhou o botão, qual tecido que ficaria melhor com o botão. Então, assim, é tão bonito ver uma pessoa feliz com o que está fazendo, mas porque essa pessoa, ela descobriu o território dela, sabe? Ela foi fiel ali, ela foi muito fiel ao território dela. E ela acaba sendo feliz, sabe? Eu, particularmente, eu tenho certa dificuldade nesse lugar, de verdade. E é uma dificuldade boa, eu vou falar pra vocês. Porque hoje eu estou fisioterapeuta dermatofuncional, então eu tenho meu consultório, eu atendo lá no consultório, e eu amo fazer. Eu amo porque eu vejo a diferença, eu converso, eu gosto de saber que a pessoa... pra mim é um desenho, sabe? Eu gosto disso. E até hoje, graças a Deus, eu não tive problemas. Muito pelo contrário, as pessoas saem de lá felicíssimas. Eu tenho a minha mentoria, e aí eu tenho os resultados da minha mentoria, eu recebo umas mensagens incríveis. É muita coisa. Aí eu tenho Origem Biju, que eu faço as bijus e os kimonos, né?
Gente, é muita coisa. Eu dou aula de Pilates ainda para algumas pessoas. Então, assim, se você me perguntar, Cris, o que você gosta mais, eu não vou saber responder. Mas se a gente for sentar para conversar a respeito de qualquer área que eu trabalhe, não vai ter nenhuma que eu vá ficar reclamando, sabe? Todas são muito gostosas. Portanto, todas são muito prósperas, sabe? Se eu abrir a minha agenda da Dermato, eu vou ter agenda. Se eu abrir Dermato, se eu abrir a agenda da mentoria, vai ser próspera, porque eu gosto. Então, o segredo que a gente tanto quer desvendar e é você gostar do que você faz. E gostar do que você faz, mais uma vez, é você ser fiel ao seu território pessoal, sabe? Não ouvir muito o externo, sabe? Tipo, eu gosto disso, então eu vou até o final com isso. E aí o brilho, eu tenho certeza absoluta que o brilho nos olhos vai chegar, sabe? E uma outra coisa, aprendam com quem tem resultados, sabe? O tempo da gente é muito valioso, mas valiosíssimo, assim. Não adianta ficar perdendo tempo com pessoas que só falam e que não apresentam resultados nenhum, né? Compra um trilhão de cursos e aí você vê a pessoa, tem gente que está vendendo cursos que não sabe falar uma frase, um português correto e tem uma galera, tipo, qual o resultado dessa pessoa, sabe? Não é nada de preconceito, tá, gente? Eu tô falando só que não é só acúmulo de cursos, não é uma obesidade intelectual, sabe? Que as pessoas têm e não sabem para onde ir. Eu acho que é tão simples e fácil que a gente acaba... É muito simples e fácil e a gente acaba confundindo e complicando tudo, sabe? Então, número 1, o foco principal é do que você gosta. Do que faz o teu coração dar uma aceleradinha, assim, sabe? Tipo, quando você pensa. Lição número 2, olhar para quem tem resultados. Vai lá, olha mesmo. Olha, essa pessoa tem resultados, o que ela faz, como ela se comporta, sabe? Instagram, tem muita gente que reclama muito de Instagram. Eu acho o Instagram, assim, um absurdo de maravilhoso. Aprendo todos os dias com o Instagram. Tem muita gente boa no Instagram. Mas tem que saber usar o Instagram. Tem que usar o Instagram e ficar comparando X, Y, Z. Tem que saber por que tá usando, sabe? E o foco. E Instagram é uma escola. Então, eu quero trabalhar com bordado. Meu, Instagram, vai ver quem tá fazendo os melhores bordados. E onde que ela fez o curso de bordado... conversa com a pessoa, vê se a pessoa pode te dar uma mentoria, vão atrás de quem dão resultados, de quem dá resultados, sabe? Então é essa dica que eu quero dar para vocês, porque tanta gente infeliz com o trabalho, né? Esse final de semana eu fui no restaurante com os meus amigos, a menina que atendeu a gente, eu falei, pelo amor de Deus, ela não tá feliz, sabe? Perdendo o tempo dela, perdendo o tempo da vida dela num lugar que ela não gosta, nitidamente, dá uma dó, sabe? Eu acho que é tudo muito rápido aqui, onde nós estamos. Então, que seja um rápido prazeroso, seja um rápido com os olhos brilhando, sabe? Vai ser todos os dias? Não, mas pelo menos que seja 90% do tempo. Essa é a minha régua. Né? Essa é a minha régua, não sei qual que é a régua desse lado daí, mas a minha régua no meu trabalho eu quero 90% do tempo muito, muito bom. Se não tá aí, eu tenho que pensar em outra coisa para melhorar, sabe? Eu acho que os desafios, eles acontecem e a gente cresce muito em cima deles, mas eu quero estar plena, feliz, ajudando, dando bons resultados, consequentemente, entrando dinheiro no caixa, sabe? Uma coisa bonita, fluida, né? Então... a minha régua é pelo menos 90% dando certo. Se não tiver nesse lugar, vou rever algumas coisas, entendeu? Mas eu preciso estar feliz, eu preciso dormir gostoso, de tipo, nossa, eu tô feliz, eu tô fazendo a diferença, eu tô completinha nesse setor, sabe? Então, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, ou pelo menos ter acendido uma luzinha para quem tá me ouvindo, assim, de alguma forma, sabe? Porque são muitas pessoas indo para esse mesmo lugar, infeliz no trabalho, infeliz no trabalho, infeliz no trabalho. E eu dei mentorias para algumas pessoas e que encontraram
o lugar, esse lugar de felicidade do trabalho, e, gente, está sendo tão bonito acompanhar. Está sendo tão maravilhoso acompanhar. Então, soltem. Respirem, soltem, larguem mão de querer controlar as coisas. Ouçam o coração de vocês. O que eu gosto, o que eu quero. Eu juro para vocês, consequentemente, pode não ser na hora que vem um retorno financeiro muito, muito, muito bom, né? É óbvio que tudo no início mas quando você faz com amor, você gosta, teu olho brilha, você consegue criar os seus 7 filhos só vendendo isca para peixe, sabe? E não é criar mais ou menos, é criar bem. Ser referência em isca para peixe. Então não existe esse lugar de um destaque maravilhosão. É o que você gosta. Esse é o seu destaque. Esse é o seu lugar. A vida presta. E muito. Um beijo para vocês.